pessoal, mais um vídeo de monitoria começando por aqui, nosso penúltimo vídeo de monitoria. É sempre um prazer, cada vídeo estar com vocês aqui, é sempre uma luta e é sempre uma realização. E hoje a gente vai estar dando continuidade ao assunto de soluções pacíficas de controvérsias internacionais. Nós terminamos lá o último vídeo falando sobre os meios não jurisdicionais quanto à fundamentação da decisão, nessa parte de classificação das soluções. Vimos lá todos os meios, vimos que eles não são taxativos, vimos os principais meios não jurisdicionais e hoje a gente vai estar começando os meios semi-jurisdicionais. E o que são esses meios? Como que eles se configuram? Eles se configuram pela adesão voluntária, tá, pessoal? Então a adesão desse meio, ela é voluntária, tá? A decisão, ela é fundamentada, né, a decisão tomada, ela é fundamentada no direito. Essa decisão é vinculante às partes. E o principal, ela não é proferida por um órgão jurisdicional. Tá bom, pessoal? E aí a gente vê, dentro desse meio semi-jurisdicional, que o único meio semi-judicial, né, semi-jurisdicional, é a arbitragem. Olha que letrinha bacana. Essa arbitragem a gente não pode confundir com aquela arbitragem lá que a gente viu lá atrás. Essa arbitragem aqui, ela é uma arbitragem entre os estados. Não é aquela arbitragem entre os indivíduos, as pessoas. É uma arbitragem internacional estatal, tá? E ela é o único meio. E por que ela é utilizada nesse meio? Primeiro, porque ela é um meio ágil e seguro, tá? Ela é constante, né, essa arbitragem, em inúmeros tratados, documentos atuais. Ela facilita bastante essa resolução de controvérsias internacionais, portanto, ela é considerada um meio ágil e seguro. E segundo, também pela força da sua decisão. Tá? A decisão dessa arbitragem, né, ela é um cumprimento obrigatório, porque a adesão ela foi voluntária. Tá? Desde o momento que a adesão ela é voluntária, as partes se comprometem a serem vinculadas por essa decisão e o cumprimento dela passa a ser obrigatório. Bom, mais à frente a gente vê, um momentinho, o que é o compromisso arbitral. Bom, o compromisso arbitral ele pode ser tido também no que a gente conhece, eu não sei se vocês já estão vendo lá em civil, a cláusula de eleição de foro. Não, acho que na verdade vocês veem isso no quarto ou quinto, que via lá em parte de obrigações de teoria geral de contratos, perdão. Então, o compromisso arbitral, ele é uma cláusula de eleição de foro. Como assim, Christian? É necessário que todos os tratados internacionais neles sejam inseridas as cláusulas de eleição de foro, que também é chamada de compromisso arbitral. Então, ela é definida como um ato jurídico internacional, ou seja, os estados eles se submetem a determinado litígio à arbitragem internacional. Tá? Então, eles se obrigam, dentro dessa cláusula de eleição de foro, a acatar o que vier a ser decidido. Deixa eu passar aqui. Bom, e quais são os importantes afazeres, quais são as importantes feituras vindas desse compromisso arbitral das partes? Primeiro, a sede do tribunal ad hoc. O que significa esse sede de tribunal ad hoc? São tribunais constituídos para a solução daqueles conflitos em questão. Também são tribunais permanentes, ou seja, aqueles que já existem. Então, esses tribunais ad hoc aqui, eles são constituídos para a solução daquele litígio específico. Tá? Então, na verdade, quando você estabelece um tribunal, constitui um tribunal para a solução daquele conflito em questão, aqui nós estamos realizando, né, a feitura do tribunal ad hoc. A escolha de árbitros, né, ou árbitro, aqui eu comi um S aqui,
Na verdade, era para não ter árbitro ou árbitros. Esses árbitros, eles são técnicos, geralmente eles são técnicos na área do litígio, do objeto do litígio. Então, necessariamente, não são, como a gente vê, profissionais do direito apenas, profissionais das relações internacionais. Se for uma questão que envolva a engenharia, que envolva a medicina, esses árbitros serão selecionados pelas partes. E é isso que eu ia falar agora. É composto por 3 árbitros, 2 deles de nacionalidade de cada uma das partes, nacionalidade, vamos supor, entre Brasil e Portugal. São 3 árbitros, um é brasileiro, um é português, o outro ele será de nacionalidade distinta das partes envolvidas. Um terceiro escolhido em comum acordo. Então, Portugal e Brasil escolhem esse terceiro árbitro para poder compor essa linha de arbitragem. Tá? Nós temos a escolha do procedimento. Esse procedimento ele visa objetivar a efetividade e aceleração do resultado, respeitando os princípios, todas aquelas regras que a gente conhece dentro de um procedimento correto, ético. A gente também tem a decisão, que faz parte dentro dessa relação litigiosa para um meio de solução pacífica de controvérsia internacional. A decisão é muito importante porque ela é obrigatória e irrecorrível. O que significa, pessoal? Dentro dessa decisão, as partes elas escolheram os árbitros, escolheram a sede do tribunal ad hoc, escolheram um procedimento. A decisão que vier por meio de todos esses afazeres das partes será obrigatória e, em regra, irrecorrível. Por que em regra? Aqui a gente tem como se fosse uma setinha para cá, porque nós temos o pedido de interpretação. Se por um acaso a sentença vier, o laudo arbitral, a sentença arbitral vier confusa, a única forma de recurso, mas que não chega a ser um recurso, é esse pedido de interpretação, que equivale para o nosso conhecimento dentro do processo civil ao embargo de declaração. Então, na verdade, o que aconteceria, você não pediria a modificação dessa sentença, você faria um pedido de interpretação. Mas essa decisão ela pode ser anulada? Pode. Ela pode ser anulada se por um acaso ficar alegada... Cadê minha setinha aqui, gente? Tá, achei. Ela pode ser alegada, ela pode ser decretada nulidade se alegada alguma incidência de vício de consentimento. Então, ela pode ser nula se por um acaso conter algum vício de consentimento. No Brasil, ele é aplicado pelo STJ, através da homologação de sentença estrangeira. Tá bom, pessoal? Então, no caso, vamos só resumir aqui. A decisão, ela é exequível. O que significa dizer? Ela é de forma executável dentro dos estados, desde que, por exemplo, no Brasil, haja essa homologação, ou nos estados que não há necessidade, elas geram efeitos. Ela é escolhida uma sede de tribunal, ad hoc, escolha dos árbitros daquela modalidade, o procedimento, decisão, é obrigatória e, em regra, irrecorrível por conta desse pedido de interpretação. Tá? Pode ser alegada nulidade pela incidência de vício de consentimento e, como que se dá isso no Brasil, através do STJ por meio da homologação da sentença estrangeira. Ok, pessoal? Vimos esse meio semi-jurisdicional. E o meio jurisdicional, ele é dado por órgãos judiciais internacionais criados por estatuto. E aqui a gente tem, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos. Conforme a sociedade internacional ela vai se tornando, ela se desenvolve cada vez mais,
há necessidade de que essas cortes elas façam presentes dentro desse cenário de litígio internacional. Então, elas também são uma forma de solução pacífica de controvérsia internacional. Tá? Por que eu coloquei esse destaque aqui de voluntário? Porque ela só pode ser acionada com autorização expressa do Estado. Mas, uma vez escolhida esse meio, né, o meio jurisdicional, a decisão é obrigatória, sem a necessidade de haver a homologação de sentença estrangeira. Então, aqui a gente tem a execução direta. Não há necessidade de que haja uma homologação de sentença estrangeira. Nesse caso aqui, foi escolhido o meio jurisdicional. Opa, deixa eu pegar meu laser. O meio jurisdicional é também voluntário. E aí essa execução ela é direta. Bom, apesar das cortes serem permanentes, elas são materialmente ad hoc, tá? Nomeados apenas para determinado ato jurídico. Então, nesse caso, há um litígio, elas também são ad hoc porque elas são escolhidas naquele momento para resolver aquele litígio. Ok, pessoal? O jurisdicional é bem curto, é o que a gente na verdade, já conhece pelas cortes. A única diferença aqui é que a execução ela é direta. Nós temos os meios coercitivos. Para que serve esse meio coercitivo? Vamos supor que os meios jurisdicionais, semi-jurisdicionais, não jurisdicionais, eles falham. Há esse meio coercitivo presente no artigo 41 da Carta das Nações Unidas. Eu vou ler ele aqui rapidamente para vocês, tá? Significa assim: poderá aplicar as medidas que, sem envolver o emprego das Forças Armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões, e poderá convidar os membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Então, é isso que diz o artigo 41 das Cartas das Nações Unidas. Então, quando esses meios não forem passíveis, né, forem aplicáveis no caso concreto, ou sejam aplicados, mas haja um litígio maior ou retorne o litígio de forma mais grave, há a possibilidade de ter esses meios de coerção. O primeiro deles é a retorção. Essa retorção são os meios mais moderados de solução pacífica. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o Brasil e a Espanha, o visto, né, a questão do visto. Aumento de impostos, né? Então, nesse caso, vamos supor que há um litígio ali entre Brasil e Espanha. Aí, na política de vistos, não há por exemplo, um acordo entre Brasil e Espanha em determinado litígio, e aí, como forma de descumprimento desse meio jurisdicional, semi-jurisdicional ou não jurisdicional, o Brasil vem aplicar uma sanção, né, uma retorção à Espanha, aumentando os impostos sobre o visto. Esse tipo de meio, ele é moderado, tá? Então, a gente considera essa retorção como meios moderados. Nós temos a represália. Aí o negócio já é mais embaixo, galera. A represália, primeiro que ela já se diferencia da retorção, porque a represália, elas são medidas mais duras e mais arbitrárias. As únicas represálias atualmente admitidas são praticadas sem o uso da força. Não pode ser utilizado o uso da força mediante a todas as regras de direito internacional, direitos humanos que a gente já conhece, tá? Devendo quaisquer outras serem consideradas ilícitas e violadoras das regras do direito internacional. A primeira delas está aí, a forma de represália e embargos. Pessoal, eu não vou ler todas elas aqui, eu não vou falar de todas elas, porque nosso tempo aqui é curto, a gente já está terminando o tempo disponível, então eu peço que vocês se atenham ao roteiro, tá bom? Os embargos, que é uma forma de sequestro de navio e cargas de outro estado, quando eles se encontram em portos ou mar territorial do estado executor, tá?
lembre-se de embargos que têm a ver com portos, barcos, que eles estão trafegando ali no território do Estado executor e esses navios são sequestrados. Tá? O bloqueio, esse bloqueio é o meio pelo qual o Estado, sem declarar guerra, emprega suas forças armadas. Tá? Aqui tomem muito cuidado. É para impedir que um ente estatal mantenha relações comerciais com terceiros. Tá? Um momentinho. Esse meio aqui, pessoal, ele tende a ser como fosse um aviso, mas não um aviso no sentido de guerra. Mas conforme o tempo passa, esse meio ele tem sido menos utilizado pela ideia das Forças Armadas serem vinculadas à ideia de guerra. Mas a ideia aqui do bloqueio não é essa. O principal ponto dela é a falta de declaração de guerra, mas com o emprego das suas forças armadas. Tá? Nós temos o boicote, que é a interrupção de relações com outro estado, especialmente no campo econômico-comercial. Tá? E aí a gente tem duas modalidades lá, vocês dão uma olhadinha, a boicotagem privada e estatal. Nós temos o rompimento de relações diplomáticas, isso é muito comum hoje em dia, que é o fim de direito de legação, tá? Consiste na capacidade de um Estado, organização internacional, em receber ou enviar diplomatas. Basicamente você não vai ter mais ninguém do seu Estado representando o seu Estado naquele país, tá? Então, naquele exemplo, um possível litígio entre Brasil e Espanha, em que seja possível uma aplicação de uma represália mais dura, nesse caso, não haveria um representante da Espanha, do Estado espanhol, aqui no Brasil. Isso é muito ruim para a economia, é muito ruim para diversos setores do direito, da economia, de todos os ambos, de todas as formas. É muito ruim para um Estado não ter um representante hoje em dia, em diversos estados, em todos os continentes, porque a tendência é que o mundo ele seja cada vez mais internacionalizado. Né? E nós temos também as sanções coletivas internacionais. Essas sanções coletivas internacionais, ela preza pela existência de meios coercitivos dentro do direito internacional, como forma de soluções soluções de litígio entre os estados, é a existência de um processo coletivo de sanções internacionais. O que significa dizer? Essa matéria ela é levada até o Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, a gente tem alguns exemplos lá no resumo que falam dessas sanções coletivas, que são aplicadas de forma bem dura. Isso é muito ruim porque atinge o Estado em relação aos demais Estados. Hoje em dia você pensa numa declaração, numa represália ao Brasil, da França ao Brasil, conforme a gente tem visto algumas coisas aí, no cenário midiático, uma represália, por exemplo, da falta de investimento da Amazônia, da França, mas que a França não responde só por ela, mas por todo o bloco econômico europeu. Então, a gente tem aí uma forma de represália como se fosse uma sanção coletiva internacional. Então, é mais ou menos isso. Peço que vocês deem uma olhadinha nessa parte. Aqui a gente encerra as soluções pacíficas de controvérsia internacional. Nós nos vemos na próxima aula, que é a nossa última aula bem bacana, na próxima semana. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.